Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Uma vez mais aqui falando com vocês, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima. Meus irmãos e irmãs, quero aqui agradecer cada inscrito através das nossas plataformas digitais. Quero também agradecer aquele amigo, aquela irmã, aquele irmão que tem aí na autoridade de Deus, no mover de Deus, no querer de Deus, também naquele que tem ouvido, né, a voz de Deus. Veja bem, a palavra de Deus diz assim: quando ouvirdes a voz do Senhor, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que por natureza humana, carnal, o ser humano, meus irmãos e irmãs, ele tende a resistir àquilo que Deus fala. Só que, meu irmão, minha irmã, aquele homem, aquele ser humano, que ele é inteligente, né? Porque no livro de Jó 28, versículo 28, depois que Deus fez tudo o que há aqui nesse mundo, né? A terra, céu, estrela, tudo o que há, Deus olhou para o homem, para o ser humano e disse assim, que o temor de Deus sobre a vida do homem ou da mulher, do ser humano, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e desviar do mal a inteligência. Então, meu irmão, minha irmã, de nada adianta o ser humano ele ter isso, ter aquilo, ter isso, ter aquilo. Ele não é dono daquilo, meus irmãos, certo? A gente olha nesse mundo aqui, a gente vê o ser humano com as suas prepotências. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não tem nada, né, irmãos? Porque chega um momento que a pessoa fica velha, chega um momento que a pessoa vai embora, e eu te pergunto, aonde está aquilo que a pessoa, né, se vangloriava? Porque, meus irmãos e irmãs, o que é material são passageiros, né? Você, eu, todos nós estamos aqui, irmãos, nesse mundo de passagem. Porém, feliz é aquele homem, aquela mulher que permanece, né, irmãos, na presença de Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, e também tem temor, né, e desvia da aparência do mal. Nós temos que pedir muita graça, muita sabedoria para Deus, porque, meus irmãos e irmãs, na atualidade que nós vivemos, o inimigo da salvação humana, ele não tem estado de brincadeira. Cada dia que passa, nos noticiários você vê os horrores, né, irmãos, que acontece, que tem acontecido e que vai acontecer. Bom, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e aquele que rejeita ouvir a Deus, se posicionar como filho de Deus, e ele ama as coisas do mundo, a palavra de Deus diz que esse tal constitui-se inimigo de Deus. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, uma pessoa que constitui-se inimigo de Deus, o que ele tem a ganhar, irmãos? Uma pessoa que zomba, entendeu? Das coisas de Deus, da obra de Deus, e sou eu, irmãos. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém, no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer, mas a sua palavra diz que o caminho do ímpio perecerá. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que Deus tem um plano lindo, um plano maravilhoso de salvação na vida dele, da família dele, sabe, uma obra grande, porém, meus irmãos, ele se apega na mensagem de Satanás. Ele deixa a mensagem de Deus e se apega na mensagem de Satanás. Qual é a mensagem de Satanás? É fazer com que a pessoa, irmãos, fique ali com a dureza do coração dele, nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios deleitos. Assim sucedeu com Judas, que andava com o Senhor Jesus. Jesus, irmãos, operando tantos milagres, fazendo tantas maravilhas,
E Judas, em vez de ouvir a mensagem de Jesus, colocar a mensagem de Jesus em prática, porém, ele decidiu, né, seguir o seu próprio pensamento, seguir aquilo que Satanás colocava sobre a sua mente, sobre o seu coração, de ser ali um opositor da obra de Deus, do ministério do Senhor Jesus, né? E hoje, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Você, meu irmão, minha irmã, eu, nós, que lutamos, né, para ter uma vida, né, irmãos, íntegro diante de Deus, para sermos, como diz a palavra de Deus, obreiro, homem ou mulher, né, ser humano, aprovado diante de Deus. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que nós temos que estar se convertendo dia após dia, meus irmãos, todos os dias. Porém, meus irmãos, Judas não. Judas, ele já se sentia, né, irmãos, depois ele passar por muito esquisito, né, muitas disciplinas, né, irmãos, Judas, ele já se sentia poderoso, ele já se sentia que ele era capaz de bater de frente com o Senhor Jesus e vencer o Senhor Jesus. Que terrível, né, irmãos? Então, como todos nós sabemos da mensagem, quando o Senhor Jesus, ele chegou a falar junto com seus discípulos, olha, tem um aqui no nosso meio, que ele é um diabo, ele é um demônio, né? Então, meus irmãos e irmãs, é muito triste isso, porque nós vemos, irmãos e irmãs, na atualidade que nós vivemos, quantas pessoas, né, irmãos, que Deus colocou, né, eles juntamente conosco, para ser pessoa do bem, para juntos, né, irmãos, cumprirmos a missão do Senhor Jesus, como diz a palavra de Deus, que nós devemos andar numa só fé, num só amor, num só espírito. Diante de Deus, irmãos, ninguém é maior do que ninguém. Diante de Deus, irmãos, diante da autoridade espiritual da palavra de Deus, Deus, irmãos e irmãs, Ele não está preocupado com o status. Ah, eu sou fulano. Deus não está. Biblicamente, veja bem, irmãos, existe os salvos e os não salvos. Fora disso, meus irmãos, é mimimi. Fora disso, é falácias humanas e não a palavra de Deus. A única coisa que Deus procura, meus irmãos, é onde todos estão ali reunidos, como diz a palavra, numa só fé, num só amor, num só espírito e num só Deus. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que em vez de se reunir para estar numa só fé, num só amor, prefere se reunir para falar coisas, fofocar disso, daquilo, daquele outro, né? E aí, irmãos, com essas atitudes, sabe o que está ali? Está ali o que está no Salmo 1, né, irmãos? São a roda dos escarnecedores. E Deus, ele orienta essa parte, que nós não devemos participar da roda dos escarnecedores. A palavra de Deus chega a dizer que a mesa dos demônios e a mesa do Senhor. Então, o que é a mesa dos demônios? É quando você está num ambiente reunido entre pessoas e você só escuta chacota, conta as coisas de Deus. A pessoa, muitas vezes, em ser humilde, né, irmãos? Em tentar ser humilde, falar, não, irmão, ou irmã, ou pastor, quem quer que seja, vamos orar, vamos estar junto. A pessoa logo deixa se levar, né, irmãos, pelo demônio da opressão, da divisão, da rebeldia. E com isso, meus irmãos e irmãs, não tem como Deus agir, não tem como Deus operar. E porém, né, aquele irmão, aquela irmã que tem a presença de Deus, tem que se guardar, né, irmãos? Tem que se guardar, tem que pedir a Deus, e Deus, com toda certeza, dará a vitória para o meu irmão, para a minha irmã. Amém? Então, momento de fé, momento da palavra de Deus, e que Deus abençoe. Quero também agradecer, né, irmãos, uma vez mais, pelos ofertantes e os dizimistas da casa de Deus. Que Deus abençoe e ficam todos na paz do Senhor Jesus.